Exemplo 3. Então desenhe as curvas de nível da função f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, pessoal, note primeiramente o seguinte, que x quadrado não é um número positivo? É positivo, né? Maior ou igual a zero. Y quadrado também é um número maior ou igual a zero. Então, a soma de dois números que são positivos continua sendo positivo. Então, x quadrado mais y quadrado também é maior ou igual a zero. Né? Positivo. Então, a imagem disso aqui, isso aqui só me retorna todos os valores maiores ou iguais a zero. Tá? Então, a imagem é os reais os não negativos. Tá? Então, logo, as curvas de nível para ser negativo, né? Então, se eu tenho que x quadrado mais y quadrado é positivo, quando que é x quadrado mais y quadrado vai ser igual a um número negativo? Nunca. Então, é vazio. Tá? Então, as curvas de nível para ser negativo é vazio, porque o c não está na imagem. Tá? Agora, a curva de nível para ser igual a zero, então eu tenho que pegar a minha função f de xy e igualar ela a zero. Então, quais são os pontos que satisfazem x quadrado mais y quadrado igual a zero? Aqui eu tenho um número maior ou igual a zero. Aqui eu também tenho um número maior ou igual a zero. Concorda que se um dos dois é diferente de zero, o outro não tem como tirar esse valor para chegar no zero. Porque os dois são positivos. Então, se eu estou somando duas quantias positivas e dá zero, significa que essas duas quantias são zero. Tá? Então, isso aqui implica que o x é igual a y, que é igual a zero. Então, aqui eu tenho um único ponto. Então, a curva de nível zero é só um ponto. Tá? Então, essa aqui é a curva de nível zero. Então, desenho aí c igual a zero. Tá? E agora, para ser positivo? Para ser positivo, então eu quero ver os pontos do plano que satisfazem a equação x quadrado mais y quadrado igual a c. Né? E quais são esses pontos? Isso é uma equação do quê? É exatamente uma equação de uma circunferência. É a circunferência centrada na origem e de raio. Porque qual que é a equação geral de uma circunferência? É x centrada na origem. É x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, onde r é o raio. Né? Então aqui, aqui o nosso r quadrado é c. Então o raio é raiz de c. Né? Porque é a raiz, né? Então r quadrado é c. Então o r é raiz de c. Tá? Não tem problema, porque c é positivo, então raiz de um número positivo existe. Então, sem problema. Tá? E se eu tivesse uma equação, aqui só para recordar, qual que é a equação de uma circunferência centrada num ponto x0, y0? Então seria x menos x0 mais y menos y0 igual a r quadrado. Tá? Então essa é a circunferência de raio r centrado no ponto x0, y0. Tá? Então aqui temos então circunferências centradas na origem de raio raiz de c. Então, por exemplo, para c igual a 1, o que a gente tem? A gente tem a circunferência unitária. Né? Opa. Finge que isso é uma circunferência, tá? Então aqui a gente tem a circunferência de raio 1, tá? Então essa daqui é a nossa curva de nível 1. Agora se eu tenho, por exemplo, 1 sobre 4, 1 sobre 4, por exemplo, 1 sobre 4, se o c vale 1 sobre 4, então vai ser uma circunferência centrada na origem de raio 1 sobre 2, então raio meio. Então aqui no meio, aqui eu tenho então c igual a 1 sobre 4. Tá? Que aí atinge aqui no raio meio. E se eu tenho, por exemplo,
4, né? C igual a 4. C igual a 4, eu vou obter uma circunferência de raio 2, né? Tá? Tá bem tortinha a minha circunferência aqui, tá? Mas vou dar uma melhorada aqui. Ok? Então tenho aqui uma circunferência, que é a nossa circunferência para C igual a 4, tá? Então, pessoal, as curvas de nível são todas circunferências centradas na origem e de raiz de C, né? Então, conforme eu vou aumentando C, ó, C igual a 0 deu os centros, aí vai criando aqui as bolinhas, vai criando a circunferência. Circunferência, quanto maior C, maior é o raio da circunferência, tá bom? Então, essas são as curvas de nível. Como seria, então, o gráfico dessa função? Então, para desenhar o gráfico, pessoal, o que eu faço? Eu pego as curvas de nível e vou elevando elas naquela altura C. Então, por exemplo, para C negativo, ou seja, para a altura negativa, eu não tenho nada. Para C igual a 0, ou seja, a altura 0, eu vou ter só um ponto. Para a altura meio, eu vou ter uma circunferência. Ok? Isso para a altura aqui meio, né? Para a altura 1, eu tenho uma circunferência de raio dobrado, né? Ok? Depois, para a altura 2, eu tenho uma circunferência de raio 2. Ok? Então veja, eu peguei cada uma das curvas de nível e elevei a uma certa altura, né? Aqui está muito inclinado. Ok? Então o que eu vou obter aqui, pessoal? Então cada vez eu vou obter um raio. Ó, olha aqui, na verdade aqui não é a altura 2, né? Aqui é a altura 1/4. Vamos consertar aqui então. Aqui na altura 1 é raio 1, então tá certo. Essa que a gente desenhou aqui, ela não é na altura meio, né? Lembrando que é C, é o valor de C. Essa aqui é para C igual a 1/4, né? Que dá raio meio. Vamos lá. Então aqui é meio e aqui é 1/4. Então aqui que eu vou desenhar ela com metade do raio dessa outra. Tá? E aqui, essa maior zona aqui é para C igual a 4. Então para C igual a 4, lá em cima. Tá? Então teria que desenhar aqui para cima. Vamos apagar isso aqui então só para fazer um desenho legal. Vamos subir esse eixo aqui. Então, subindo esse eixo. Então, aqui é a altura 1, 2, 3. Bom, vou colocar 4 aqui em cima, tá? Sem muita escala. Então, tem aqui. Então, aqui eu faço a minha circunferência. Ok? Então, olha só, eu peguei então as curvas de nível, né, essas que eu desenhei aqui, e elevei nessas alturas, né? Então, a altura 0, a altura 1/4, a altura 1 e a altura 4, tá? Então, o que eu obtive aqui? A gente vai obter exatamente essa configuração e o que mais? Para a gente poder estruturar direitinho quem é esse gráfico, né? Porque aí eu teria que construir muitas curvas de nível, né?
Mas tem algumas outras coisas que a gente tem também como ferramenta para construir o gráfico, que é o quê? Aqui a gente tem dois planos, não tem? Tem o plano XZ e o plano YZ. Então, se eu vejo a interseção do gráfico com esses dois planos, é como se tivesse a estrutura. Essa interseção, ela nos dá a estrutura do nosso gráfico, né? A interseção com essas paredes, né? Então, a gente vai enxergar... Então, vamos ver como que a gente faz essa interseção com essa parede e com essa parede aqui. Bom, então, quem é essa parede aqui, ó? Essa parede daqui, primeiro. Essa parede daqui, YZ, é quando o x é zero. Então, para determinar o gráfico, vamos lá. Então, se x é igual a zero, o que vai acontecer se o x é zero? Se o x é zero, quem é a nossa função? A nossa função é x² mais y², não é? Então, f de 0y é y², não é? Então, z é y². Ok? E se o y for zero, que é essa outra parede, a gente vai ter então f de x0, que é x². Então, quer dizer que o z é x². Beleza? Então, vamos desenhar. Então, z igual a y² é uma parábola. Então, eu vou desenhar essa parábola aqui. Na verdade, essa parábola não é aqui, é aqui. Vou desenhar essa parábola aqui. Tá? Porque aqui, essa outra parte aqui está do lado do x negativo, tá? Então é aqui a parábola. Então é essa parábola aqui. Ok? Ela não parece tanto com uma parábola por causa do ângulo aqui dessa visão aqui que a gente tem dessa parede, tá? E aqui no x a gente também tem uma parábola, que é o z igual a x². Essa sim vai aqui no finalzinho. Ok? Então, pessoal, quem é esse gráfico? Esse gráfico é exatamente, né? Essa figura, tá? Então, essa daqui que a gente desenhou aqui é para y igual a zero. Essa daqui é para x igual a zero. Tá? Então, essas duas aqui nos deu uma certa estrutura, como se eu tivesse uma estrutura para ir colando, para ir subindo as curvas de nível. Então, esse aqui é exatamente o gráfico da nossa função. Ok, pessoal? Então, a ideia é sempre essa. Porque eu quero construir o gráfico de uma função, eu primeiro construo as curvas de nível, depois acho as seções, né, a estrutura, e aí, usando as estruturas e as curvas de nível que a gente vai erguendo em cada altura, a gente constrói o gráfico da função. Então, esse é o gráfico da nossa função f de xy igual a x² mais y². E esse gráfico aqui, essa figura ela é conhecida como paraboloide. Tá? É um paraboloide de revolução. Paraboloide de revolução.